Oi, gente, esse é o ArchiCast número 215, meu nome é Adilson, e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem circulado entre os profissionais arquitetos nos últimos anos, principalmente através das redes sociais. Muita gente ainda tem dúvidas sobre ele e suas aplicações na hora de se pensar na arquitetura. Por isso, a conversa aqui é para que a gente possa tirar nossas dúvidas, esclarecendo qual o seu lugar no nosso campo de trabalho. A gente está falando da ciência que busca unir a arquitetura à neurociência para criar espaços que influenciam nosso bem-estar e comportamento, que é a neuroarquitetura. Para isso, a gente convidou dois especialistas no tema. Deixa eu apresentá-los aqui. Primeiro, a Nicole Ferrer. Ela é arquiteta pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra pelo Instituto de Tecnologia de Illinois em Chicago, especialista em neurociência e ergonomia, coautora do livro Neuroarquitetura, a neurociência do ambiente construído. Tudo bom, Nicole? Obrigado pela sua presença aqui. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema que me inspira tanto. Bom, tá aqui também o Lori Kriesel. Lori é arquiteta pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em neurociências e comportamento humano. Ele também é presidente da ANFA, que é a Academy of Neuroscience for Architecture, no Brasil, professor do Politécnico de Milano, na Itália, e autor do primeiro livro do país sobre neurociência aplicada à arquitetura, design e iluminação. Boa noite, Lori. Obrigado pela sua presença aqui também. Boa noite, Adilson. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar desse momento aqui com grandes mentes, né? Um prazer também estar aqui com a Nicole, uma super colega do tema, então a gente vai ter um super papo hoje. Muito bom. Para conversar com os dois, estou aqui com o nosso time. Marissa, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite. Bem, tô curiosa com esse tema aqui hoje. A gente ouve tanto falar de neuroarquitetura, tem tantos alunos que chegam perguntando sobre neuroarquitetura e às vezes a gente não sabe nem o que responder direito. Então acho que hoje teremos várias respostas, né? Assim espero. Muito bom. Prazer estar com a Nicole e com o Lori aqui. Acho que vai ser um papo muito bacana. Tá aqui também o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem, Marissa, Adilson. Realmente é um assunto que invadiu o nosso feed nos últimos anos. Tem muita curiosidade por detrás dessa experiência, dessa ciência. Vocês vão poder falar muito bem. Obrigado, Nicole e Lori, pela presença. Vamos lá que também tô querendo entender um pouco mais esse assunto. Isso aí. E antes da gente começar, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou hoje com a Marissa. E aí, Marissa, como é que você tá? Oiê, tudo bem? E você? Como você tá? Tudo certo. Graças a Deus aqui tá chovendo pra caramba. É o dia que chove, mas faz calor pra caramba. É muito louco. Aqui também, assim mesmo. Bom, Marissa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Temos várias formas de entrar em contato, gente. Não existe desculpa para você não entrar em contato com a gente. Então, você pode mandar um e-mail pra gente, contato@archicast.com. Você pode também acessar o nosso site, www.archicast.com, e fazer comentários lá pelo site, né? Pelas postagens dos episódios. Ou então pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. E nós estamos também no YouTube, né? Então, cada episódio aí você pode também comentar suas impressões sobre os respectivos episódios. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso. A gente tem também um canal no Telegram. Ah, é verdade. Exatamente. A gente tem uma comunidade lá onde, eventualmente, a gente coloca notícias sobre arquitetura, a gente fala também do que a gente está produzindo. E se você quiser entrar no nosso canal no Telegram, é só digitar t.me/archicast ou procurar Archicast direto lá no Telegram que vocês vão achar a gente, certo? Bom, e se você não quiser ouvir os comentários do episódio 214, é só pular para 10 minutos e 34 segundos. Temos comentários que chegaram pra gente desse episódio, Marissa? Temos comentários, temos um e-mail aqui que a gente recebeu lá de Portugal, gente. Muito legal, que legal, né? Isso. Atravessou o Atlântico e chegou aqui pra gente. Então eu vou ler aqui o e-mail. Na verdade foi um e-mail bem extenso, né? Então a gente resumiu algumas coisas do que esse nosso ouvinte falou e eu vou ler aqui o e-mail dele. O meu nome é Jorge, tenho 42 anos e vivo em Cascais, Portugal. Estudei arquitetura, terminei o curso em Lisboa e iniciei minha vida profissional como arquiteto formado no ateliê em que, ao final de um mês, me despedi. O motivo foi por ter comprovado o que vinha a suspeitar em relação aos métodos de trabalho praticados na maior parte dos gabinetes de média ou pequena dimensão naquele tempo.
Foi um mês intenso e que me serviu de aprendizagem para o resto da vida. Ou seja, todas as semanas me vi obrigado a trabalhar em diretas para conseguir lidar com entregas e modificações de última hora, ou porque simplesmente os processos do gabinete eram simplesmente inexistentes. Muito motivado pela rotatividade de colaboradores ou tão somente porque não havia essa cultura de organização. Felizmente, a realidade hoje é bastante diferente, mas ainda há um longo caminho pela frente. Passei por outras experiências profissionais, como fiscalização, acompanhamento de obras, ateliê próprio, fui comercial numa loja de design, passei por um call center e acabei voltando-me para a área de tecnologias da informação. Hoje trabalho em uma equipe de desenvolvimento de software, sou construtor de QA, crio e executo testes de software. Depois desse longo contexto, vamos ao principal. A oportunidade que tive e continuo a ter para trabalhar com equipes de diferentes áreas me leva a crer que há diferentes abordagens na forma como as equipes de arquitetos, e não só arquitetos, podem encarar os desafios mais recentes nos modelos de trabalho impostos pela pandemia, como o teletrabalho. E aí ele fala várias outras questões, mas assim, para resumir um pouco, ele fala assim: verifiquei que começam a existir outras abordagens, na maioria já aplicadas ao setor de tecnologia, que podem ser transportadas para equipes de desenvolvimento de projetos de arquitetura, nomeadamente metodologias Agile ou ágeis, em português. Em particular, tenho tido uma boa experiência em lidar com a framework do Scrum. Descobri o Scrum há cerca de 2 ou 3 anos na minha atividade como tester e desde então tenho feito vários exercícios para conseguir migrar o conceito da sua aplicação para a realidade de um projeto de arquitetura. E ele continua falando aqui outros pontos, né? Desculpa, Jorge, a gente não vai conseguir ler tudo, mas a gente agradece, ele, enfim, agradece também a gente aqui, né? E deseja que a gente continue tendo um excelente trabalho na divulgação de temas de arquitetura. E foi isso. Muito obrigada, Jorge, por ter entrado em contato aqui com a gente, ter falado um pouco da sua experiência e ter dado essa dica, né? Eu não conheço essa metodologia. Você conhece, Adilson? Cara, eu não conheço. Eu confesso que eu acho que tem vários softwares e metodologias que as pessoas estão desenvolvendo para gerenciamento de escritório, gerenciamento de trabalho, que estão aí muito disponíveis, né? Eu acho que a inteligência artificial é uma das ferramentas, por exemplo, né? Que não lida só com criação, né? Mas lida também com gerenciamento, com questões que ela pode também ajudar a resolver. É claro que não vai ajudar a resolver tudo, mas são ferramentas que vocês podem botar em prática. Eu acredito que seja algo que vem muito realmente do campo do gerenciamento de projetos, né? Talvez ali no campo da administração, da produção também, que muitas vezes nós carecemos, né? Como a gente já falou também no episódio, como que a gente carece de uma visão mais de gestão, assim, dentro da nossa profissão. Exatamente. Obrigado, Jorge, pelo seu e-mail e continue ouvindo a gente. Cara, tem um comentário lá no Spotify, não sei se vocês sabem, mas vocês podem fazer comentários também nos episódios, quando tem uma perguntinha lá, sempre tem uma perguntinha básica, o que você achou desse episódio. E aí a Emanuele mandou uma sugestão pra gente, mas que a gente vai falar a respeito. Ela falou o seguinte: olá, gostaria de pedir, caso não seja muito trabalhoso, mas seria bem interessante se vocês colocassem o nome dos participantes na descrição do podcast em questão para que assim seja facilitado, e acabou os caracteres para acabar de responder. Bom, Emanuele, é o seguinte, a gente coloca todas as informações do episódio, quando você clica lá no Spotify, tem 3 pontinhos e tá escrito mostrar mais quando tem um texto aparecendo. Se você clicar nele, um mundo de possibilidades vai abrir para você. Então lá você tem o texto completo do episódio, tem os participantes, tem as dicas também. Então lá no Spotify você pode achar por tudo que tá lá. Só clicar em mostrar mais, quando você vê o texto pequeno lá no Spotify, você acha tudo por ali. Agora, a gente tem um comentário também que veio lá do nosso Instagram, né, Marissa? Sim, temos um comentário aqui da Suemi Freitas. A Suemi fala assim: muito legal a discussão desse episódio. Seria interessante também agora ouvir a visão do ambiente de trabalho pelos arquitetos funcionários ou colaboradores. E sim, com certeza. Sim, tanto é que a gente refletiu sobre isso e a gente viu também que, primeiro, a pauta, a gente não chegou nem na metade da pauta na época da gravação. E a outra coisa também que discutir ambiente de trabalho merece, né, outros pontos de vista, e a gente está programando para fazer esse episódio. A gente ainda não tem a pauta fechada e os convidados ainda, mas com certeza a gente vai fazer muito em breve esse episódio com outros pontos de vista, né, Marissa? Com certeza. Suemi, eu também fiz vários comentários sobre isso. Eu também fiz vários comentários críticos, né? A gente precisa ampliar essa discussão, porque
porque tem várias nuances aí, né, que envolvem o ambiente de trabalho em arquitetura e com certeza, né, a perspectiva de alguém que está numa posição de liderança no escritório, né, de gestão, e a perspectiva do funcionário, do estagiário, né, então a gente tem vários campos aí e acho que seria muito bom a gente ouvir essas perspectivas e vamos fazer sim uma parte 2 desse tema. Exatamente, então aguarde, confie. Brevemente a gente tem esse tema aqui abordado novamente por outros pontos de vista, certo, Marisa? Certo. Bom, a gente então vai ficando por aqui. Vai deixar vocês com o episódio de hoje sobre neuroarquitetura, que é um papo muito esclarecedor, né, Marisa? Foi muito esclarecedor e temos 2 convidados feras aí para conversar com a gente. Aproveite bem esse episódio. Exatamente. Gente, beijos, bom episódio para vocês. Eu acho que, primeiro de tudo, pra gente começar nosso papo, acho que é importante a definição do que é neuroarquitetura. Eu falei aqui brevemente, mas eu acho que vocês, como especialistas, podem explicar ou destrinchar um pouquinho melhor esse conceito. Nicole, por favor, se você puder começar. Eu acho que antes da gente falar o que é neuroarquitetura, a gente tem que entender o que é neurociência, que é de onde tudo parte. E é uma palavra muito complicada porque a gente tá ouvindo demais. Então é neuroeducação, neuromarketing, neurobusiness, é neuro tudo e qualquer coisa. E a gente precisa entender que neurociência é o estudo do sistema nervoso no corpo humano. Então são as reações químicas, físicas que nos fazem humanos e que são o início, são a porta de entrada para nossa relação com o mundo e com o espaço construído que a gente habita. Então quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente está falando sobre uma neurociência, sobre esses conceitos aplicados à produção de arquitetura. Então assim, não necessariamente a gente vai ter um projeto neuroarquitetônico, por assim dizer, que eu já ouvi muita gente falando isso. É muito mais a gente entender como funciona o nosso comportamento dentro do espaço construído em função das nossas reações fisiológicas. Então, falar também de neuroarquitetura, a gente não se restringe a falar de neurociência. A gente acaba fazendo uma interseção com outros temas, como psicologia ambiental, fenomenologia na área da filosofia. É uma grande interseção entre discussões daquilo que é o nosso trabalho, pensar o espaço. Lori, quer complementar? Fica à vontade. Essa aglutinação linguística, quando nós aglutinamos vários vocábulos para formarmos um, às vezes traz uma certa fragilidade ao tema. E a gente percebe, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas trazendo algumas conceituações, não necessariamente equivocadas, mas muitas vezes bem superficiais. E isso acaba confundindo as pessoas que acessam essa informação. Talvez a gente consiga aliar aqui a excelente colocação que a Nicole fez, quando nós começamos a entender que parte desse processo, como muito bem disse a Nicole, a gente está falando de uma área multidisciplinar, tem várias ciências e também não ciências envolvidas nisso, nós podemos entender que uma das que fazem parte chama-se ciência cognitiva. A ciência cognitiva ela está muito atrelada ao meio do caminho, ou seja, quando nós recebemos informações do mundo que nos cerca, nós traduzimos essa informação de uma determinada forma e nós damos uma devolutiva ao mundo de acordo com essa tradução que nós fizemos. Nesse meio de caminho é que entra exatamente a ciência cognitiva. Ela está interessada em saber exatamente como que nós traduzimos essas informações. Eu sempre gosto de trazer situações bem cotidianas, bem do dia a dia, porque isso ajuda a ficar mais palpável, menos abstrato esse tema. Eu gosto de dar um exemplo que é o ato de chegarmos em casa. Quando nós chegamos em casa e nos deparamos com uma espacialidade que nós dominamos, que nós conhecemos, se essa casa se apresenta a nós aos moldes do que nós chamamos de organizada, nós temos uma reação em chegar em casa. Uma reação emocional, psíquica e comportamental. Mas quando nós chegamos em casa, na mesma casa, e nós encontramos a nossa casa ao que aos nossos moldes nós chamaríamos de desorganizada, nós temos uma relação completamente diferente com o ato de chegar em casa, tanto no emocional, quanto no psíquico, quanto no comportamental. Mas olha que interessante, é a mesma casa com as mesmas coisas, porém dispostas de outra maneira. E isso muda completamente o modo como nós absorvemos essa informação, a traduzimos e, portanto, damos uma devolutiva. Então a neuroarquitetura está muito dedicada a isso, a entender esses arranjos espaciais, não necessariamente um projeto neuroarquitetônico, como disse Nicole, mas esses arranjos que são possíveis serem organizados dentro do espaço para que nós possamos ter uma leitura mais amigável, uma leitura mais empática em relação a esse ambiente. Obviamente que de acordo com o que nós pretendemos como um comportamento, uma devolutiva e até mesmo uma associação emocional. Muito bom. Essa sua explicação me fez ter a consciência
ciência de que quarta-feira eu cheguei em casa mais feliz, que a faxineira vem, tá tudo organizado, e de fato, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. Boa. Mas acho que muita gente tem essa sensação, né? Eu acho que o legal da neurociência é exatamente o não consciente. Porque tudo começa com as sensações que a gente tem do espaço. Então, imagina que o nosso corpo é um computador. Para esse computador funcionar, você tem que dar informações para ele. Você vai no teclado, digita alguma coisa, por exemplo. Isso vai fazer com que esses impulsos que estão sendo dados no teclado cheguem na máquina de processamento, que entenda o que isso significa, que correlacione a todo um sistema pré-montado e ele vai te dar uma resposta. Então eu tô escrevendo aqui, ArcCast. Isso vai fazer com que a resposta que aparece na minha tela, por exemplo, seja uma coisa rápida, mas extremamente complexa. Então, o legal da neuroarquitetura é a gente começar a entender o que a gente não tá prestando atenção, mas a gente está absorvendo e reagindo a isso. Às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma consciente. Nós somos seres, sistemas extremamente complexos, então é difícil a gente simplificar demais o que é fazer arquitetura. Eu ia comentar uma questão que a Nicole falou sobre algumas disciplinas, assim, que envolvem a neuroarquitetura, não só a neurociência, mas você coloca a questão da psicologia ambiental, da fenomenologia, porque a gente tem visto, assim, essa procura, essa curiosidade atrás desse tema. Eu entendo que a neurociência, posso estar errada, mas é uma ciência recente também, no campo da medicina, primariamente. Sim. Mas assim, o que eu queria perguntar é porque às vezes algum aluno chega e me pergunta, eu falo, gente, mas isso daí não é novidade. Desde a década de 60 que você tem psicologia ambiental estudando o comportamento das pessoas, como que isso influencia o projeto. Queria que vocês tentassem, talvez, se for possível, fazer um panorama, porque tem tido uma projeção muito grande em torno da neuroarquitetura, mas qual o caminho disso, assim? Entende? Não sei se vocês podem traçar, talvez, até um panorama histórico e onde estamos agora. Olha, eu vou explicar através da minha formação. Eu não comecei na neurociência, eu comecei na arquitetura. Eu fui lá fazer um curso de graduação e tive uma disciplina de ergonomia do ambiente construído. Nessa disciplina, que numa época extremamente recente, eu tenho 10 anos de formada, então ainda nesse século, a gente estava falando de ergonomia como algo novo dentro do mundo da arquitetura. E lá eu aprendi pela primeira vez, eu me deparei com a questão da pessoa dentro do espaço. E não só da gente falar sobre o espaço e aquilo que materialmente o forma. E quando a gente começa nesse processo, a gente vai se aprofundando. Primeiro a gente entende o que fisicamente é mais confortável. Aí a gente começa a se perguntar, pera, mas e a minha mente? O que eu reajo? Você fala com seus alunos, eles têm aula de estética e aquela velha discussão sobre o que é belo. O que é belo é relativo. Então você começa a se perguntar sobre isso. E aí você se depara com a psicologia ambiental. E essa grande discussão de quais são os ambientes que a gente tem acesso e como a gente reage a eles. E aí, muito recentemente veio a neurociência porque a gente não tinha tecnologia suficiente para entender o cérebro humano. Então, o desenvolvimento de uma tecnologia que hoje a gente vê extremamente avançada, no século passado não existia. A questão de imagens do cérebro, de captação de ondas cerebrais, de estudos científicos mais palpáveis nessa área de estudo. Então, uma vez que agora a gente tem acesso a isso, a equipamentos que nos permitem entender um pouco melhor como o nosso cérebro funciona, como ele reage a esses estímulos apresentados, a gente começa a inserir isso em tudo na nossa vida. Por isso esse fascínio. Porque acho que o ser humano, ele é fascinado consigo mesmo. A gente quer se entender, a gente quer se aprofundar de diferentes formas. Então, eu acho que a gente tá falando tanto de neuroarquitetura hoje porque a gente tá buscando um espaço mais agradável, uma vida mais agradável, em reflexo a uma realidade que a gente vive de muito estresse, de muita correria, de muitos estímulos até. Dos últimos, 50 anos pra cá, a quantidade de estímulos que a gente tem é exponencialmente crescente. E isso faz que a gente fique mais estressado como sociedade. Então, eu vejo de forma muito natural os arquitetos buscando por entender melhor como suavizar esse estresse, como criar espaços mais intencionais no bem-estar das pessoas. Perfeito. Complementando aqui alguns pontos da colocação que a Nicole fez, quando a gente fala de psicologia ambiental, a gente está falando de um campo que está dentro de um nicho chamado campo observatório, ou seja, nós precisamos pegar um ambiente construído, colocamos pessoas dentro desse espaço para que possamos montar um estudo, e aí começa justamente a observação, ou seja, como que a psique
psique desses usuários reage e se comporta dentro de um determinado ambiente. No finalzinho da década de 1960, mais precisamente 1969, é inaugurada a Society for Neuroscience, e a partir daí a neurociência ganha voz em termos mundiais. Quem abraça inicialmente isso realmente é o campo da saúde, como a Marissa trouxe, e aí tanto é que a primeira grande área que acaba fazendo a aglutinação linguística é justamente a neuropsicologia, e aí justamente ela se dedica a entender o comportamento, e aí a gente já começa a fazer esse link, e a arquitetura só vai ter as benesses disso quase na virada ali para o século XXI. Tanto que somente em 2003 é chegada a ANFA, já em português, Academia de Neurociência para a Arquitetura. Bom, o campo da neurociência vindo para a arquitetura começa a ter essa dissociação entre o que é psicologia ambiental e o que é neuroarquitetura através justamente da colocação científica e não mais apenas observatória. Mas vejamos que a neuroarquitetura ela não nega nada que venha da psicologia ambiental, muito pelo contrário, ela acopla tudo isso, ela soma. E o campo da neuroarquitetura se embasa especificamente em um grande processo chamado, a sigla internacional EBD, que para nós em português seria Design Baseado em Evidências. O processo de design baseado em evidências, ele forma um 360, aonde você vai desde qual é o foco que você tem para aquele projeto e, portanto, o que você imagina lá no final como um resultado, mais especificamente comportamental para isso. Começamos a ter os embasamentos científicos, ou seja, os artigos, as referências que já estudaram, que já vem acoplado também da própria relação da psicologia ambiental, aonde chega a uma fase de mensuração neurocientífica. Então, profissionais que acabam mergulhando, se dedicando especificamente a isso, entram também para o campo da mensuração. Eu, particularmente, eu mergulho no campo da mensuração. Eu montei o laboratório inteiro, eu tenho todos os equipamentos para isso. Então, a gente começa a trabalhar, por exemplo, com o eletroencefalograma. Apesar de parecer um nome que é lá da medicina, e de fato é, o que nós usamos para a neuroarquitetura ele é extremamente amigável, né? Ele parece um fonezinho de ouvido, ele tem uns conectores, mas é muito fácil, você coloca e tira como um fone de ouvido mesmo. Não tem fios, então a pessoa pode andar pelo espaço e tal. E o que nós estamos fazendo aqui? Como a psicologia ambiental fazia, observando o comportamento, mas também observando as respostas fisiológicas que nós começamos a ter. Quais são as áreas cerebrais que estão sendo mais ativadas? Por exemplo, a área cerebral do gostar é diferente da área cerebral do querer. Então, aquele momento que você olha para alguma coisa e você diz assim, nossa, que lindo isso. Eu não compraria, mas é muito bonito. Ou seja, apesar de você validar, ainda assim você não se apropria. A gente começa a falar de mensurações como resposta galvânica de pele, e a gente começa a ter as intensidades dessas emoções, quando houve uma troca emocional e qual é a intensidade, variação de batimento cardíaco, e vai me dizendo se essa pessoa está em um nível maior de estresse ou menor de estresse, mapeamento de movimento ocular, que é o chamado eye track, a gente faz o rastreamento ocular, onde tem maior ou menor foco atencional. Então a gente tem muitas respostas hoje que elas são fisiológicas, onde nós podemos sim arguir as pessoas, fazer questionamentos a elas, mas nós também podemos ter ali na tela as respostas fisiológicas do que está acontecendo. Mas esse processo vai nos mostrando o quanto conhecermos dessa neurociência nos auxilia. Eu vou simplificar aqui de uma forma muito, muito generalista e peço perdão a qualquer neurocientista que esteja nos ouvindo agora, mas só porque eu quero deixar um pouco mais palpável. Nós temos uma região cerebral que é chamada de hipocampo. O hipocampo ele é responsável por fazer o mapeamento espacial, então ele é o nosso GPS mental, né? Quando nós estamos dentro de um determinado espaço, é o hipocampo que está fazendo o mapeamento e, portanto, me guiando ali. E ele também é responsável e partícipe por processos de formação de memória. Então, olha que interessante, a gente tem uma única estrutura cerebral que ela é capaz de mapear o espaço e, ao mesmo tempo, produzir memória, ser partícipe da produção de memória. Ou seja, espaço e memória estão sempre conectados, porque originariamente são processados na mesma região cerebral. Vou trazer também exemplos do dia a dia. Quando você vai sair de casa e você não acha as chaves, qual é o exercício que você faz para achar as chaves? A gente faz mais ou menos assim. Eu estava no quarto eu mexi na minha mochila, mas eu não peguei as chaves. Depois dei uma passadinha na sala, lá peguei algumas coisas, mas também não mexi na chave. E depois eu dei uma passadinha na cozinha para pegar um copo d'água. Devo ter deixado as chaves na bancada da cozinha. Espaço e memória estão sempre conectados, porque eles são processados originariamente na mesma região cerebral. Não é exatamente apenas por isso, mas isso é partícipe do processo. Sabe aquele momento que você está muito focado em alguma coisa, e aí você vem com aquele flashzinho assim, preciso pegar tal coisa, e aí você troca de ambiente para ir pegar aquilo que você queria pegar, e quando chega no outro ambiente você tem uma reação mais ou menos assim, o que eu vim pegar aqui? Eu vim aqui para pegar, você esquece.
Todo dia. Todo dia, né, Adilson? Todo dia. E aí, quando você volta para o ambiente que você estava inicialmente, na hora que você entra nele, você faz assim, eu ia pegar tal coisa. Por quê? Porque naquele primeiro ambiente, o nosso hipocampo estava mapeando o espaço e produzindo memórias para aquela atividade que nós estávamos nos articulando. Quando a gente troca de ambiente e aquele flashzinho, pegar tal coisa, não foi suficientemente forte nem mesmo para configurar uma memória de curto prazo, quando eu chego no outro ambiente, o meu hipocampo faz assim, peraí, ambiente novo, mapa novo, produção nova de memórias. E aí eu fico, mas o que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? Quando eu retorno, eu tenho uma releitura daquilo que eu estava vivenciando antes. Não, esse mapa aqui eu já conheço, nele eu estava com essas memórias e no meio dessas memórias tinha um flashzinho pegar tal coisa. Aí eu racionalizo o processo. Então isso que a Nicole muito bem trouxe para nós, de a diferenciação está na chegada da ciência, é que antes na psicologia ambiental nós olhávamos o comportamento e montávamos diretrizes sobre esse comportamento, mas nós não tínhamos respostas fisiológicas, nós não sabíamos necessariamente os porquês de muitas coisas. E a chegada da neurociência começa a nos dar esse respaldo, esse terreno mais sólido para trabalhar. Foi ótimo esse resgate histórico, voltando um pouquinho na pergunta da Maressa, porque a gente, dentro de uma faculdade de arquitetura, na história da arquitetura, a gente estuda ciclos da história em que os campos do conhecimento se colidem. Para mim, por exemplo, é muito claro quando eu lembro do Rudolf Steiner, que criou a medicina antroposófica, Waldorf, cara arquiteto, estava misturando as coisas, mas era uma pessoa, um campo de saber. Isso aconteceu nas revoluções industriais para tentar trazer higienização para os espaços, foi se olhando que a saúde das pessoas estava sendo afetada pela questão ambiental, física. E agora é muito interessante com essa explicação de vocês ver agora uma nova agenda mais sofisticada em termos de mapeamento dos elementos cerebrais e trazendo isso para a arquitetura, e é interessante você explicando porque valida uma série de teses. Também a gente estuda no campo da arquitetura que são, por exemplo, escritos sobre memória e lugares, então que estava muito associado a esses elementos comportamentais, mas que agora você tem mais uma evidência científica, né? E essas colisões, elas vão acontecendo quando vão surgindo as novas revoluções tecnológicas e tudo mais. Eu acho que essa sua explicação deu uma luz, assim, sobre esse assunto que realmente ele sofre um estigma dessa questão da supressão linguística. A neuroarquitetura acha que é só o envelopamento, o empacotamento de um conceito, mas não, tem todo um processo por detrás. Muito legal escutar essa sua explicação, Lori. E, Rafael, eu acho que a gente precisa ir além até. Você mesmo falou, a história tá aí mostrando que a gente tá em constante transformação. Novos fatos são descobertos a todo instante, a realidade da nossa sociedade, de como a gente vive, se transforma. Então a gente precisa saber também que a neurociência tá só começando. Talvez hoje a gente esteja discutindo com fatos que são muito, eu vou usar uma palavra, verdadeiros pra gente neste momento da história, mas que talvez um cientista mais na frente vai descobrir que, opa, peraí, não é bem assim. É uma verdade ajustada. Eu também sou professora e quando eu tô em sala de aula, eu gosto de definir muito que arquitetura, urbanismo, paisagismo, todas as escalas, arquitetura é a intenção da modificação de um espaço dentro de um contexto, considerando um contexto histórico, geográfico, econômico, social. Então, quando a gente pensa nessa escala de informações, a gente também tem que considerar que a forma com que o nosso cérebro reage a esses estímulos que são apresentados vai depender desse contexto. Então, quando a gente fala muito sobre o comportamento humano, a gente fala também do significado desse comportamento. Então, se a gente saindo aqui um pouquinho da neuroarquitetura e pensando numa semiótica, qual é o símbolo que está apresentado para mim e o significado que eu conecto? É aquela velha história. Pra gente, uma roupa branca é sinônimo de Réveillon. Na cultura asiática, uma roupa branca é sinônimo de luto. Então, a gente precisa também entender que não é só olhar para o estímulo recebido. Então, não é o espaço por si só. É o espaço dentro de um contexto e de uma intenção do projetista. Porque eu vou estimular determinadas condições naquelas pessoas que não necessariamente vai ser a mesma em um outro grupo com uma outra vivência. E aí é legal o Lori ter mencionado o hipocampo, que a gente também fala sobre o circuito límbico no cérebro. Então, pensa assim, a gente tem o nosso cérebro e lá no meinho, bem no centro do órgão, são as estruturas cerebrais mais profundas, que na verdade são as que a gente menos conhece, mas que são as mais, não quero dizer importantes, mas elas
elas são muito essenciais para uma conexão do todo do cérebro. Então, quando a gente tá ali no hipocampo, que tá mexendo com a nossa concepção de espaço e com a nossa memória, a gente também tá mexendo com as nossas emoções. Quando a gente enxerga uma coisa, vamos lá pra visão. Eu tô olhando aqui um espaço onde eu tô inserida. Eu estou estimulando, primeiro, o córtex que aciona esse sentido, ok? Então, meu cérebro foi acionado, eu recebi a informação. Tá, mas informação por informação, qual é o significado dela? Então, eu passo essa informação para um córtex frontal que vai interpretar a racionalidade disso, mas para chegar lá, passa por esse sistema interno da emoção. Então, a gente nunca desassocia emoção de razão. Então, por mais que aquele estímulo tenha um significado, ele me emotiva de alguma forma. E essa emoção, ela vai vir a partir desse conjunto do todo. Então, a gente não pode ser reducionista quando a gente fala de arquitetura, do ponto de vista da neurociência. Muita gente fala assim, porque nesse pontinho aqui é a visão, nesse pontinho aqui é a audição. Não, são sistemas complexos que se conectam. A emoção junta com a razão, junta com os sentidos. E a gente simplifica também os próprios sentidos. Não são 5, a gente tem muito mais. A gente tem o sentido de entender o que está acontecendo no interior do nosso corpo. A gente tem o sentido de entender onde o nosso corpo está. A gente tem o sentido de entender como o nosso corpo reage ao espaço onde a gente está inserido. Tudo isso faz com que a gente tenha uma percepção da arquitetura. Agora eu queria fazer uma pergunta. A gente aqui está tentando explicar o campo teórico e a gente tem a prática da arquitetura. Então, primeiro a gente falou aqui do entendimento das reações que a gente tem no ambiente, da percepção, as várias percepções que o cérebro tem, não só da memória, mas dos sentidos, que são mais de 5, como vocês explicaram. Mas na prática, como é que um arquiteto encontra ferramentas na neuroarquitetura para poder produzir, seja um espaço de uma cidade, até um espaço de um quarto, de uma residência? Porque eu imagino, como o Lori estava falando, que você tem os... como é que chama, Lori, que você falou? São os biosensores. Aí tem um conjunto que são vários equipamentos, mas pode ter o eletroencefalograma, por aí fora. Isso, porque assim, eu fico imaginando que você tem um laboratório disso, né, Lori? Tem. E aí eu fico imaginando que você pode, ao mesmo tempo que você tem um cliente olhando um 3D de uma casa que acabou de ser projetada, você pode ter um cliente também no seu escritório que utiliza esse sensor para imaginar ou tecer reações dele sobre isso. Mas me parece, pelo olhar da Nicole aqui, não é bem isso. Ou é? Me explica então, quais as ferramentas que o arquiteto ou o estudante de neuroarquitetura vai ter para projetar ou entender melhor um espaço? Eu acho o seguinte, se a gente imagina, tô lá dentro do meu escritório atendendo um cliente, eu não vou colocar uma touca de encefalografia na criatura para entender o que está acontecendo no cérebro dele. Não tem necessidade disso. Eu acho que talvez até, sim, os equipamentos estão muito menores, estão muito mais rápidos, e talvez a gente chegue num ponto da nossa sociedade, capacidade tecnológica, que isso possa acontecer de uma forma muito mais natural. E acontece, tá, gente? Por exemplo, você pode colocar num showroom, onde você está apresentando um determinado projeto para os seus clientes, uma câmera de termografia que consegue captar a temperatura do corpo. Existem estudos que dizem a quantidade de temperatura em que local do organismo eu tenho reações mais positivas e negativas. Então eu posso ter ali uma salinha escura com os nerds olhando para os equipamentos e vendo a reação dessas pessoas para ver se eles estão gostando ou não. Isso existe, na verdade isso é muito feito já, principalmente no exterior. Mas no dia a dia, naquela arquitetura chão de obra, uma coisa assim mais prática, eu falo muito para os meus alunos o seguinte: quando a gente discute conceito e partido, que é uma temática muito comum, né, em projetos arquitetônicos, eu sempre peço para eles descreverem, dentro desse conceito, que experiência eles querem criar no cliente, independente de qual seja o projeto. No momento que você entende a experiência que você quer criar, você está falando que quais sensações você quer influenciar que aquela pessoa tenha mais. Você quer que essa pessoa fique mais sonolenta, que ela fique mais acordada, que ela fique agitada, que ela fique irritada? Dependendo do que você quer criar como experiência, você vai escolher elementos que estimulam isso. Então, a gente não faz arquitetura olhando para a neurociência só para ela. A gente faz olhando para todo o resto, porque a gente aprendeu diversas coisas e não dá pra gente filtrar unicamente um conhecimento. Mas a gente começa a entender um pouquinho melhor como a gente reage para ter essas sensações que a gente quer atingir. E, Adilson, essa questão aí dos equipamentos são para projetos muito específicos. Então, por exemplo,
exemplo, quando a gente fala do processo de EBD, né, que é o design baseado em evidências, ele começa justamente por evidências já prontas, né, por estudos que estão disponíveis aí, feitos por grandes centros de pesquisa, aonde você já tem diretrizes que vão te auxiliar, e a gente consegue falar sobre vários braços que vão nos auxiliar nisso. A gente vem com os conceitos de design biofílico, design salutogênico, gerodesign, que é quando a gente vai trabalhar com pessoas de idade mais avançada, alguns estudos específicos para neurodiversidade, quando a gente vai pegar alguns declínios cognitivos, como TDAH, autismo, enfim. Os equipamentos, eles entram efetivamente quando você tem alguns projetos que eles são mais necessários a isso ou que você quer uma comprovação. Por exemplo, tem mais ou menos uns 2 meses que nós entregamos a nova sede administrativa do Banco Santander em São Paulo. E aí no projeto, no contrato, nós somos contratados justamente para colocar a neuroarquitetura no projeto e nós tínhamos que, ao final, apresentar o estudo mostrando que nós tínhamos trabalhado devidamente a questão do design salutogênico no meio corporativo. Só para a gente entender onde vem isso. Quando nós temos ali uma grande revolução do mundo corporativo em termos de arquitetura, isso acontece através da chegada dos chamados espaços Google. Junto com os espaços Google na arquitetura, veio dentro da concepção espacial uma área nova que antes não tinha no meio do corporativo, chamado de área de descompressão. Ora, quando você projeta um ambiente de trabalho e nesse ambiente de trabalho você projeta uma área chamada área de descompressão, você acabou de admitir que trabalhar ali comprime. Então, o conceito de design salutogênico no meio corporativo, ele vem justamente para que eu tenha um ambiente que não faça essa compressão e, portanto, me dê um engajamento melhor, uma maior condição de segurança psicológica, enfim. E isso é medido através de proporções em relação a neurotransmissores. Se eu estou produzindo, ou até faixas hormonal, né, questões mais endócrinas. Se eu estou produzindo muito cortisol, pouco cortisol, se eu tenho mais ocitocina, mais adrenalina, se eu tenho mais determinados níveis orgânicos, fisiológicos, estando atuantes ou produzidos nesse espaço. Nesse projeto especificamente do Santander, só para que a gente entenda, eu não preciso usar os equipamentos para dizer que eu estou trabalhando com neuroarquitetura, o ponto é esse. Alguns projetos específicos sim, porque nesse caso o banco queria uma prova de que fisiologicamente o ambiente estava sendo muito mais salutar aos seus colaboradores. Porque hoje no meio corporativo tem um grande desafio que é trazer as pessoas de volta, né? Tirar do home office e trazer de volta para o ambiente de trabalho, principalmente em grandes centros, que é o caso de São Paulo. Então, havia no contrato ali um adendo de que a gente deveria fazer isso. Alguns outros projetos também a gente utiliza bastante. Por exemplo, a gente presta muita consultoria para a rede Unimed. Então, existe um conceito que é chamado design salutogênico, que é o mesmo, só que no ambiente da saúde é onde o espaço é um dos promotores do processo de cura. Então, para isso, eu tenho que mexer no sistema endócrino, eu tenho que mexer em determinados níveis de neurotransmissores para que esse processo seja facilitado. E não apenas para o público-alvo número 1 e o mais vulnerável de todos, que é o paciente, mas também em outros públicos, como os acompanhantes desse paciente, familiares, amigos, o corpo clínico, o corpo administrativo e assim por diante. O ambiente precisa ser efetivamente salutar. Hoje, no campo da saúde, existe um conceito chamado VBHC, que é Value Based Healthcare, onde você traz uma valoração ao ambiente por uma condicionante de segurança psicológica. Então, por exemplo, como que uma gestante define a maternidade que ela quer ter o bebê? É onde ela se sente mais segura. É onde ela olha para aquele determinado ambiente, traduzido de alguma forma. A Nicole falou muito bem agora há pouco sobre a questão de símbolo e signo. Qual é o simbolismo que existe ali que vai me dar um significado de confiança? E isso o VBHC trabalha muito. Obviamente que no meio da saúde isso também é utilizado como um fator de monetização. Mas para nós, em arquitetura, produtores de espaço, isso para nós é muito bom porque a gente sabe que ao mesmo tempo o VBHC quer entregar uma qualificação desse resultado salutogênico. Aí nesses casos são casos que a gente usa os equipamentos porque a gente efetivamente está mensurando. Às vezes a gente quer comparar o antes com o depois, porque quando você vai aplicar um questionário, a gente vê isso muito no mundo da arquitetura. Às vezes o nosso cliente não sabe o que quer, mas sabe o que não quer. Então o questionário ele é válido para algumas arguições, mas nem tanto para outras. E aí os equipamentos nos ajudam a dar algumas respostas. Mas de modo algum que a gente tem que bater martelo para dizer, para eu fazer neuroarquitetura, eu tenho que trabalhar com os equipamentos. Não, tanto é que no próprio processo de EBD, os equipamentos é lá no final. Os equipamentos é só para validar a hipótese que você fez em cima do design que você queria, em cima do propósito que você tinha de projeto, né? Então ele vem para validar. Mas se eu não tenho os equipamentos, tem outras formas de serem feitos depois. Pode ser por um questionário, pode ser por... Aí volta para a psicologia ambiental, pode ser por observação. Então a neuroarquitetura ela não é restrita. Se eu não fizer isso, eu não fiz neuroarquitetura. É um grande complexo que vai me trazer inúmeras questões. Eu concordo plenamente com
Lori, e eu acho que eu resumiria de uma forma bem simples. A neuroarquitetura não tá vindo para reinventar a roda. A roda existe, ela tá rodando e ela tá funcionando desde que o mundo é mundo. A gente tá aqui para trazer mais conhecimento para o processo de projeto, trazer mais dados. Porque, querendo ou não, quando a gente vê numa instituição de ensino, a forma de se pesquisar das áreas mais de ciências sociais versus a área da saúde, ela é bem diferente. A gente aborda de forma muito mais qualitativa as coisas. Enquanto que a saúde, ela quer dados. Ela quer quantificar as informações que estão ali presentes para que ela possa ser mais efetiva e eficaz. Então, quando a gente pensa que, querendo ou não, a arquitetura é um pouquinho de exercício de futurologia, a gente está ali com a nossa bolinha de cristal tentando prever como essas pessoas vão reagir ao espaço. Se a gente tem dados mais concretos, mais quantificáveis, a gente consegue projetar de forma mais intencional do que a gente já fazia. Bacana. Exatamente isso. Linkando isso com o que a Nicole falou agora há pouco, vou me permitir uma certa brincadeira. Como a Nicole disse, tudo que nós falamos em cima do que nós temos em mãos hoje. Mas isso muda. E aí, brincadeira que eu não queria deixar de fazer, né? Há bem pouco tempo atrás, café fazia mal. Hoje, café é benéfico. Há bem pouco tempo atrás, ovo, nem pensar. Hoje, ovo é muito benéfico. E é esse avanço justamente da ciência que vai nos mostrando determinadas perspectivas. Diante do que se tem hoje, os ferramentais e os processos que se tem, eles nos entregam já bastante mecanismos. Mas neste exato momento que nós estamos conversando, alguém está publicando alguma coisa que a gente já vai ter que estar correndo atrás dessa informação nova e já mudaram alguns parâmetros. Há pouco tempo já foi configurado também mais uma nova área cerebral que também trabalha com a questão de memória. Então, assim, a gente tem que estar sempre correndo atrás. E aí eu me coloco muito nessa condição de arquiteto. Eu sou especificamente arquiteto. A minha formação é arquitetura. Eu me dediquei ao universo da neurociência para poder trazer isso para a arquitetura, mas continuo sendo arquiteto. Então, determinados níveis, tanto é que quando eu for fazer esse tipo de mensuração, eu trabalho em parceria com neurocientistas. Eu mensuro, eu olho para os gráficos e eu entendo, mas eu não me atrevo a dar um veredito sem consultar. Realmente é isso? É dessa forma que está acontecendo? Porque ele é o cara que sabe lidar com isso, com essas métricas. Hoje os softwares nos ajudam muito, principalmente para nós arquitetos somos muito visuais, a maioria dos softwares já traduzem isso em gráficos que são muito visuais, muito expressivos, mas ainda assim os dados crus, dados brutos, eles têm que serem trabalhados por um neurocientista para que a gente possa trazer justamente uma qualificação que a gente se propõe a entregar, até para não cair em falácias e sim entregar realmente alguma coisa que seja mais efetiva. Mas retomando a pergunta do Aldício, eu não preciso ter os equipamentos para dizer que eu trabalhei com neuroarquitetura ou que eu trabalhei dentro do processo de EBD. Eles seriam um fechamento para comprovar, como disse a Nicole, quantitativamente o que a gente estava falando antes. Você estava comentando agora e eu fiquei pensando nessa questão da formação, porque a gente tem visto muitos cursos, muitas palestras, de fato uma divulgação muito grande em torno desse tema, e aí eu fico pensando também, é uma das nossas questões aqui também, quais são os desafios, as limitações nesse processo de formação? Por exemplo, como incorporar isso dentro de um curso de arquitetura ou nas disciplinas de projeto em arquitetura, ou de fato é realmente uma especialização que é muito específica e que você precisa de fato de equipamentos, de coisas muito específicas. Assim, como que vocês veem esse panorama de formação hoje? Que os dois são professores também. Sim. Sim, colegas. Somos todos, então, colegas. Exato. Olha, eu já tive alguns alunos que resolveram fazer TCC com neuroarquitetura. Eu deixei. Vamos ver no que dá. Fui fazer a experiência disso. E o que eu vejo é que dentro do processo de desenvolvimento de um TCC, por exemplo, que um arquiteto que está finalizando uma formação inicial, é muito complicado a gente aprofundar dentro do tema. Porque a gente está falando de biologia. Quantas disciplinas de biologia a gente tem no curso de arquitetura? Nenhuma. É muito complicado a gente, de repente, pular nesse barquinho. Quando eu percebi que eu estava estudando isso, não vai rolar eu sozinha. Porque minha formação não é essa. Então eu fui atrás de uma especialização. Então eu sou especialista em neurociência. Eu fui entender, eu tive aula de biologia, fisiologia. Gente, meu cérebro pifou, assim, várias vezes. Porque fazia muito tempo que eu estava estudando sobre espaço, sobre arquitetura. E você muda completamente o disco ali que tá tocando no seu cérebro. Mas foi muito benéfico isso. Primeiro, perceber que existe sim uma limitação. Arquitetos não naturalmente vão se tornar grandes neurocientistas. A gente precisa de uma formação, de um embasamento. Nós não sequer somos da área da saúde. Então, é complicado pra gente. Eu vejo muito a neuroarquitetura como uma especialização
especialização. E aí vai depender muito do que você quer com isso. Se você quer ser um pesquisador, é uma coisa. Se você quer ser um projetista que utiliza essa ferramenta, é outra completamente diferente. Então, eu, como pesquisadora, eu preciso dos equipamentos, eu preciso dos dados, eu preciso do levantamento de informações palpáveis para que depois eu traduza isso e entregue para o projetista utilizar os meus achados. É mais ou menos assim que funciona a ciência. Você não precisa fazer tudo. Você tem que trabalhar em equipe para conseguir chegar no seu objetivo. Eu vejo, Marissa, que na graduação eu acho que ainda vai demorar um pouco. Eu acho que hoje a gente já tem pessoas bem visionárias como a Nicole, que acolhem. Eu não atuo mais no universo de ensino na graduação, só na pós-graduação, mas atuei por muito tempo. E é muito, muito bom quando a gente vê profissionais visionários como a Nicole que acolhem, entende que não vai poder se aprofundar, ela dá esse acolhimento para fazer esse link entre essa formação inicial e provavelmente um passo que será dado daqui para frente. Esses desafios de formação a gente ainda tem eles muito fortes, muito arraigados. A minha especialização inicial ela foi também em neurociência e comportamento humano. O meu mestrado foi em percepção humana para eu poder fazer sequência nisso e hoje eu faço doutorado na área de neuroarquitetura, mas veja bem, eu tive um processo muito longo dentro do Brasil para encontrar alguma universidade que aceitasse o meu projeto de doutoramento, porque não tem quem oriente. Eu estou fazendo doutorado em metafísica para poder fazer o elo de neurociência com arquitetura validado dentro de um curso que reconhece essa união. Ou seja, porque nas áreas de saúde seria fácil ir para a questão da neurociência pura, mas ligar isso com a questão da fenomenologia, da própria filosofia, com uma visão holística da própria arquitetura em si, você tem que ir para um campo que admita as duas. E aí eu acabei entrando na metafísica. Então hoje eu tenho aulas de metafísica no doutorado para poder fazer esse elo, esse link. Então a gente ainda tem isso muito forte. Mas especificamente para nós aqui no Brasil, como a Nicole falou, é literalmente, na realidade de hoje, um passo mais já para uma especialização. Até mesmo porque, como às vezes eu ouço algumas coisas que eu não vou dizer que me deixam triste, mas que me deixam em questionamento. Principalmente em rede social, às vezes a gente ouve assim, por exemplo, para fazer neuroarquitetura você tem que fazer um briefing muito bem feito. Gente, esse é o papel da arquitetura, né? Sem um briefing muito bem feito, você não faz uma boa arquitetura. Na neuroarquitetura, você pode sim entrar com outros elementos dentro do briefing para trabalhar com significâncias, para trabalhar com outras questões que vão te auxiliar. Ou seja, a neuroarquitetura, ela precisa de uma base de arquitetura para eu poder acoplar a neurociência nisso. Quando as pessoas falam coisas nesse aspecto, eu geralmente costumo comparar como render. Não adianta você ser um excelente profissional que lida com softwares fantásticos e você faz um render belíssimo se o seu projeto é ruim. Continua sendo um projeto ruim, mas mostrado magnificamente bem. Mas não vai ter valia efetivamente porque ele só é bonito, ele não funciona. Então, esse aspecto da neuroarquitetura, ele é extremamente importante, de você poder validar isso. Essa questão de termos a parte científica acoplada, ela anda em paralelo no mundo da neuroarquitetura com a visão holística da própria neuroarquitetura, onde você trabalha ali a questão das percepções, das multissensorialidades, da própria neurociência aplicada de um modo geral, que não precisa ser na neuroarquitetura, no próprio autoconhecimento, conhecimento humano, e aí você vem com N outras questões. Então esses elementos fazem com que essas duas visões paralelas, a holística e a científica, elas cheguem a um denominador comum entre elas. Tanto é que na neuroarquitetura, justamente por essa dicotomia das duas facções, separa-se muito bem os termos espaço de lugar, aonde espaço, ou você está trabalhando com uma espacialidade física, real, material, está aqui, e lugar, quando esse espaço ganha um significado para você. E aí a gente vai falar lá do sistema límbico, que a Nicole trouxe antes, que é onde você vai colocar as validações emocionais nisso. Agora, o que é legal? De novo, entender a neurociência. Quando isso ocorre, você tem um marcador emocional nesse mapeamento do espaço. Ou seja, o lugar, termo lugar, é quando um determinado espaço ganhou valia emocional para você. E aí, automaticamente, ele se torna memorável. Nós não conseguimos recordar de todos os espaços que nós estivemos ao longo da nossa vida. Mas aqueles que nós recordamos por algum motivo. E esse motivo é emocional. Isso é um lugar. Lugar é um espaço que se tornou memorável por algum motivo. Um marcador emocional existiu ali. Seja positivo, e aí a gente vai falar de memórias afetivas, etc. Seja negativo, e a gente vai falar de um trauma, por exemplo. Mas ele se fixou na nossa memória por algum marcador emocional. E isso é um lugar. Então a neuroarquitetura trabalha, ela caminha nesses dois paralelos, entre uma visão holística de como isso ocorre e uma visão científica de como isso ocorre. E as
duas se complementam. Não brigam, elas se complementam. Então isso que torna o terreno muito fértil. E mais uma vez a gente volta lá porque a Nicole falou, a gente está recém começando, a gente está aí engatinhando nesse processo. E a gente tem que lembrar também, dentro do que o Lori falou, e eu concordo plenamente, é que a gente está fazendo arquitetura tem muito tempo e muito bem. Então se a gente para pensar que na Roma Antiga surge o conceito de genius loci, né, o espírito do lugar, e que esse lugar ele tem significado, ele tem identidade, dentro de um contexto geográfico, novamente, a gente não está inventando a roda aqui, a gente está dando uma nova dinâmica para um conhecimento que a gente já tem. Para a gente entender, por exemplo, que esses significados que a gente apreende do espaço, eles são reforçados. Como o Lori falou, a gente tem estímulos positivos e negativos. Aliás, eu vou reformular. A gente tem estímulos. Ponto. Eles não têm juízo de valor. Uma vez que eu recebo esse estímulo e eu processo ele dentro das minhas experiências, dentro daquilo que eu tenho como referência, eu vou reforçando determinados comportamentos. Isso não quer dizer que nós somos estáticos. Existe uma teoria dentro da neurociência que fala sobre a plasticidade neural. Então, quando a gente fala de plasticidade neural, a gente está falando que é possível reforçar essas ideias ou retreinar o cérebro para criar outras conexões. Então, e aí entram os psicólogos que falam tão bem sobre isso, sobre você associar determinados elementos com determinadas emoções dentro das nossas experiências. E trabalhando isso, a gente pode reeducar o nosso cérebro para ter outras reações e, de preferência, reações de maior qualidade para o nosso bem-estar. Então, dentro do universo da arquitetura, eu posso, por exemplo, treinar o meu usuário. Eu posso reforçar determinados comportamentos que ele nem vai perceber. Um exemplo que eu gosto muito de dar, imagina que você está andando num shopping. O shopping, quando ele tem um banco, quando ele tem uma lixeira no meio daquele grande corredor, normalmente o arquiteto faz o quê? Muda a cor da paginação do piso. Porque quando você está andando, você está conversando, você está olhando para a vitrine, você está se distraindo. Mas existe algo diferente dentro da previsibilidade do espaço. Então você desvia, sem perceber que você está desviando por vezes. Você passa a prestar atenção em alguma coisa. Isso é um exemplo muito simples, mas se a gente parte desse princípio de que eu posso educar as pessoas para determinados comportamentos, existe um potencial muito grande aí a ser explorado e ele precisa ser explorado com ética. A gente não pode aí manipular as pessoas para elas ficarem deprimidas, raivosas, seja lá o que for. Não é essa a nossa intenção. Então a gente precisa também pensar o que a gente está fazendo nos nossos projetos. Que experiência a gente quer criar? Que experiência a gente quer criar com empatia em prol das pessoas? Exatamente. Você falou da ética, mas muitos projetos nos levam a consumir, né? Consumir. Você deu o exemplo do shopping center, das lojas, dos brands. E, bem, claro, essa aqui não é a discussão que a gente vai entrar dos limites éticos, assim, de provocar um consumo através do desenho dos espaços, mas isso é parte também do design do ambiente, do envolvimento da pessoa com aquele elemento, com aquela marca, enfim. Mais que você citou isso, me veio essa questão. Mas o que eu queria perguntar antes da fala de vocês anteriormente, tudo isso que vocês estão falando e nos explicando muito bem, assim, como que a neuroarquitetura, ela é um procedimento, um componente a mais para você observar a forma como você age no projeto dos espaços ou na compreensão desses espaços, na compreensão de comportamentos, me interessa levar um pouco essa discussão, assim, para o campo da cidade. Você falou do genius loci, veio a questão do espaço, do lugar, da afetividade, da memória, e são construções que muitos autores fazem olhando para a coletividade, para o coletivo. E até agora, o que eu entendi da neuroarquitetura é que é um processo ainda muito vinculado ao indivíduo, ainda mais quando a gente imagina todos eles com dispositivos para fazer o mapeamento das questões cerebrais, mas eu entendo que isso é um procedimento que é tranquilamente aplicável à cidade, que eu acho que é desejável que seja aplicado de forma ampla à cidade, para que a gente construa espaços cada vez mais agradáveis e interessantes para as pessoas, para grupos sociais específicos que têm os seus conjuntos de valores específicos. A minha pergunta é, existe um caminho da neuroarquitetura indo para o estudo das cidades? Isso já está na agenda de vocês aí, para esse próximo passo, assim? Acredito que não seja só um passo de amplificar o número de pessoas, mas é também aí começar a compreender outros procedimentos, outras relações com os lugares e com as histórias e com as culturas. Sim, Rafa. Na verdade, o grande guarda-chuva da neuroarquitetura, sob ele a gente tem vários conceitos. Tem o conceito do neurodesign, quando isso é aplicado tanto para a parte compositiva, mas para a parte unitária, objetos, mobiliário, enfim. O conceito da neuroiluminação,
iluminação, quando a gente está falando dos aspectos não visuais da luz e que nos atingem principalmente no sistema endócrino, e aí a gente tem respostas diretas em relação a isso, e chegando também ao chamado neurourbanismo. Então o neurourbanismo, Rafa, ele trabalha justamente com a questão da sintaxe espacial. Como que você traça determinados movimentos na parte sensória, na parte perceptiva, na parte cognitiva, através dos espaços abertos de um modo geral. Então quando a gente entra para esse grande conceito, nós podemos ir sim para a parte do urbanismo em si, e aí entra o termo neurourbanismo, está vinculado a isso, mas também aos espaços abertos de um modo geral, quaisquer que sejam. Porque quando a gente fala de espaço, e isso já vem da própria arquitetura, não é necessariamente o espaço envelopado, o espaço enclausurado. É o espaço que você, indivíduo, se encontra, seja ele aberto, seja ele fechado. Então a cidade, ela configura também uma espacialidade. Nós nos conectamos melhor com um determinado bairro do que em outro, com um determinado parque do que outro, com um determinado corredor urbano do que outro. Nós fazemos essas mesmas leituras, assim como no ambiente interno, também no ambiente externo. Então tem vários conceitos aí, os conceitos de apticidade, os conceitos de savory design, todos eles vão em cima de como o neurourbanismo pode ser trabalhado para essa relação qualificada e positiva em relação a essa mobilidade. Inclusive, quando a gente fala dos conceitos das chamadas smart cities, e aí vem muito, quando se fala em smart cities, a gente pensa muito na questão da sustentabilidade, que de fato está lá ancorando a smart city, além das tecnologias outras, né? Mas o conceito de mobilidade urbana ou de desenho urbano das smart cities é em cima de sintaxe espacial. Como que você cria, como que você gera os microambientes dentro dessa cidade, enquanto bairro, enquanto núcleo, até para que você possa ampliar isso, né? Então hoje tem muito o conceito de walkability, né? De qualquer ponto que você vai, caminhando, você esteja sempre a uma distância de uma caminhada dos principais pontos em relação a alguns núcleos. Então isso vai formatando para nós uma condicionante de enxergar a cidade de uma outra forma, uma forma mais apropriada, e não apropriada apenas no sentido de apropriar-se de alguma coisa, mas no sentido de eu me apropriar da cidade, de eu desejar a cidade, né? Por que muitos projetos de revitalização urbana deram super certo e outros deram muito errado? O que fez com que aqueles que deram certo, de fato a população abraçasse aquela revitalização e fizesse com que ela se tornasse cada vez maior, cada vez mais emblemática para aquela região? Temos vários exemplos mundo afora. E outros tantos foram feitos e não tiveram o mesmo resultado. Então, a sintaxe espacial dentro do campo do neurourbanismo também está ligado a isso, a essa valoração do espaço enquanto uma relação emocionalizada. Por que eu deposito valor emocional aqui e, portanto, eu quero me apropriar, eu quero utilizar, enfim. Então, esse campo, na verdade, Rafa, ele já existe e ele já é trabalhado amplamente de inúmeras formas. Assim como outros campos aí do neurodesign e da neuroiluminação, enfim. Eu posso dar um exemplo de pesquisas sendo desenvolvidas com urbanismo. Então, existe uma pesquisa clássica, eu adoro ela, gosto muito de mencionar, porque ela foi feita, se memória não falha, nos anos 70, ela foi feita com taxistas em Londres. Então, eles pegaram os taxistas e fizeram uma ressonância magnética, enquanto eles pediam... Aí teve equipamento. Teve equipamento, pesquisa normalmente tem equipamento. E eles colocaram esses taxistas no equipamento para enxergar como é que o cérebro deles estava reagindo a eles terem que pensar em uma determinada rota que eles fazem durante o trabalho. Foi uma das primeiras pesquisas que começou a conectar, por exemplo, o hipocampo com a nossa capacidade de localização no espaço. Porque nessas pessoas, os taxistas, tinham um hipocampo mais desenvolvido, porque eles trabalhavam muito a ideia de saber onde eles estão e para onde eles vão. Isso faz com que a gente entenda melhor o nosso espaço. Então, quais são essas rotas que eles têm uma memória mais fácil, mais rápida, mais forte e que trazem esses caminhos que a gente desenha na cidade? Uma outra pesquisa também que eu gosto muito de citar, que essa a gente colocou no nosso livro, que estava sendo desenvolvida pela professora Vilma Vilaroco. A professora Vilma, para mim, é uma perda profissional e uma perda pessoal. Ela é uma das autoras do livro que a gente lançou sobre neuroarquitetura e ela, infelizmente, faleceu com a Covid. Foi uma perda muito grande para a área da neurociência. E uma das últimas pesquisas que ela fez, e a gente escolheu inserir isso no livro, né, para mostrar essa possibilidade, foi de acessibilidade de cegos na cidade. Então, como esses cegos se localizam no espaço, como eles conseguem caminhar e passar pelos espaços em função de utilizar ou não ou mapas táteis e a descrição dos espaços. Então, como eles reagem ao ambiente construído urbano. E foi utilizado
usado o EEG, cefalografia, para buscar dados dessas experiências que eles tiveram. Então, sim, a gente pode aplicar a neurociência de forma muito rica no espaço urbano, principalmente quando a gente pensa que nós temos comportamentos semelhantes a partir dessas nossas cognições ensinadas, do que é esperado, das nossas simbologias. E a gente pode utilizar isso em prol de sistemas mais saudáveis nas nossas cidades. Há algum tempo atrás, aqui no Diálogo, a Nicole trouxe muito bem que não estamos reinventando a roda. Na década de 60, todos aqui do mundo da arquitetura, Kevin Lynch já estudava como que nós nos mapeávamos na cidade. Nem se pensava em neuroarquitetura ou neuro qualquer coisa e já estava lá. Ou seja, ele não citou nunca isso porque não tinha o conhecimento para a época, mas já estava trabalhando com o hipocampo, com o sistema límbico, com demarcação, só que de uma outra forma. Então, de novo, o que a gente tem agora são respostas mais afinadas em função de um recorte temporal, 2023 para 1960. Então, são coisas que estão fazendo com que nós possamos entender de outras formas determinadas questões e usar isso mercadologicamente, como algumas áreas usam, especificamente aí no campo do neurodesign. A indústria automobilística vem trabalhando isso muito bem. É uma nova camada que a gente está adicionando, né? Exato, é um layer novo aí. Você falou dos taxistas, eu lembrei quando o Uber surgiu, os taxistas falavam, esses caras não sabem nada, eles só usam GPS. A gente conhece os caminhos e tal. Muito bom. Partindo para os finalmente aqui do nosso papo, rendeu bastante aqui. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. A gente tá vendo nas redes sociais que esse assunto da neuroarquitetura está sendo muito explorado. Primeiro, eu queria saber de vocês, se vocês têm, não receio, mas como é que vocês percebem essa divulgação massiva do que é a neuroarquitetura? E a segunda pergunta, puxando o que o Lori comentou anteriormente, ainda é um campo muito novo e que ele estava fazendo doutorado em outra área de atuação. Como é que vocês veem, assim, a ampliação desse campo de conhecimento a partir desse momento que há um conhecimento muito grande desse assunto e que pode, muitas vezes, por conta dessa disseminação muito grande, ser, em algumas vezes, banalizado ou olhado com certo canto de olho para alguns arquitetos? O que vocês têm a falar a respeito? Eu imagino que todo mundo aqui já ouviu falar de biofilia. Biofilia não é colocar um vaso dentro de um ambiente. Se fosse, os paisagistas estão fazendo muito mais há muito tempo. Então, a banalização da palavra em si, ela vai existir em qualquer ramo da ciência. Isso é normal. A gente vê muita gente simplificando e levando para o erro o conhecimento que é produzido por várias profissões. Eu acho que aí vem uma discussão muito grande sobre a crítica da sociedade, de você receber uma informação e você filtrar, porque a gente ainda não está no ponto de ter um mestrado, um doutorado em neuroarquitetura no Brasil. Eu também, assim como o Lori, eu faço um doutorado em design, que me possibilita a abertura à neurociência como temática do meu projeto. Então, a gente precisa entender que muito do que está sendo dito nas redes sociais é superficial. Não está necessariamente buscando o embasamento teórico necessário para ensinar de forma com qualidade, vamos dizer assim. Então, eu acho que é muito mais uma questão das pessoas olharem sempre para tudo com um pezinho atrás de, ok, de onde estão vindo essas informações, porque fake news existe de tudo sobre tudo, inclusive de neuroarquitetura. Então, realmente verificar qual é a fonte. Essa pessoa está estudando sobre o assunto, ela parou para se especializar. Eu não falo nem em necessariamente um curso. A gente tem muita gente autodidata aí que sabe falar muito sobre muita coisa, mas a gente ter esse leve ceticismo, eu acho que é saudável para qualquer profissional para entender o que a gente está fazendo sem machucar o outro, e sem vender uma coisa que é falsa. Esse processo, Adilson, é um processo que ele sempre vai acontecer e sempre aconteceu em todas as áreas que estão principalmente crescendo. Então, quando você tem uma área sendo descortinada, que está chegando, isso é bastante comum. Realmente, o grande papel aí é o filtro, como disse a Nicole, é você investigar essa fonte. E isso, inclusive, faz com que nas próprias redes sociais, quando você quer manter uma seriedade, você tem que mudar um pouco algumas coisas. Foi o que eu acabei fazendo no meu perfil de Instagram, por exemplo. No meu perfil de Instagram, ele acabou virando um perfil totalmente conteudista, então lá tem sim a perspectiva do Lori, mas sempre vem ali de qual estudo eu estou tirando o quê, qual autor que disse o quê,
Então, assim, mas é esse cara que está falando? Não, esse cara está falando porque ele estudou aqui para poder falar. Então, isso é uma coisa que auxilia e traz segurança a quem está buscando uma informação mais concreta. Assim como eu, a Nicole também é autora de livro, então olhar para a fonte é sempre algo bem positivo para poder fazer esse filtro. É claro que às vezes a gente vai encontrar coisas que são muito mais experienciais e visuais, e isso pode ser um pouco mais atrativo do que outras coisas e você se vincular àquilo. Afinal de contas, a gente sempre vai dar preferência pelo mais fácil. Não necessariamente o mais fácil vai ser o correto. Então, às vezes você tem um determinado apelo, vamos chamar assim, de marketing na coisa e começa um desmembramento que não é muito saudável, porque às vezes a pessoa até pode ouvir correto da Nicole, ouvir correto de mim, mas na hora de replicar, sabe o telefone sem fio? A pessoa perde alguma informação, alguém diz, não, mas isso está errado. Não, mas eu ouvi isso da Nicole e do Lori. Não, peraí, teve um hiato aqui no meio, então esse é um processo que a gente não tem muito como lidar. O que acaba acontecendo é que profissionais mais fidedignos, mais sérios que estão fazendo, a Nicole na pesquisa dela, eu na minha pesquisa, quando a gente vai a público com alguma coisa, a gente vai a público com as costas quentes. Não, aqui está a cara da Nicole, a cara do Lori, mas tá aqui, ó, tem uma história por trás que meio que funcionou como um guarda-costas, mas nem todos estão dispostos a isso. E ok, tá tudo certo também, o parâmetro de um não tem que ser necessariamente o parâmetro de outro, mas é realmente algo que a gente precisa ficar atento com algumas questões. Às vezes ouve-se algo e na hora de reproduzir isso, até porque é bom para levar à frente, mas às vezes tem alguma fragilidade nesse transpassar de informação. Legal, aí e os desafios que vocês têm agora no campo da neuroarquitetura para, assim, não só para o campo da divulgação, que eu acho que está mais notório, mas no campo mesmo disciplinar, no sentido das pós-graduações ou até mesmo de doutorados, enfim. Eu acredito que a gente precisa de tempo, porque tempo para formar profissionais em níveis mais complexos de ensino, como um doutorado e um mestrado, para que consigam passar para frente esse conhecimento. E fomento. Olha só, pesquisa ela é feita com dinheiro. Então, a gente precisa, sim, no Brasil, de mais fomento à pesquisa para que a gente possa desenvolver estudos maiores, né, mais abrangentes, em diferentes níveis, em diferentes escalas da arquitetura, para que a gente possa ter mais informações. E isso só vai vir com o tempo. Uma pesquisa, ela não é uma coisa rápida. E ela não deve ser uma coisa rápida. Ela tem que ser pensada, ela tem que ser analisada, dados confrontados. Então, esse tempo, ele é muito natural do conhecimento. E, às vezes, novas ideias surgem rápidas e precisam desse tempo para serem implementadas também. Então, eu acho que é uma mistura disso e vontade. Vontade da gente ter pesquisadores que se debruçam sobre essa área, que é extremamente interdisciplinar, que fala com outras disciplinas fora do que a gente está acostumado, né, a estudar. Então, mas eu vejo um potencial muito grande, porque a gente quer espaços melhores. A gente quer se sentir melhor nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas cidades. Então, eu acho que é uma ferramenta a mais que veio para ficar, mas que ainda está engatinhando e precisa de mais tempo para crescer. A nível de especialização no Brasil, a gente já tem referências. Eu sou suspeito para falar, porque eu coordeno uma especialização aí a nível Brasil, que também foi um processo bem demorado para aprovação dela junto ao MEC, justamente pela base do conhecimento, mas felizmente a gente teve todos os reconhecimentos para isso. Mas quando a gente sai do nível aí, desse primeiro nível de pós-graduação, que seria a especialização em si, e vamos entrando em mestrados e em doutorados, acaba chegando nesse universo que a Nicole e eu nos encontramos, de você ter que ir para áreas afins e lá você faz os links. Justamente por essa carência de formação disso é que talvez seja um dos elementos que breque um pouco a questão dessas próprias implementações. Implementar um mestrado na área, implementar um doutorado na área, ainda não tem pessoas com essa formação para que possa, como eu falei, né? Meu maior desafio era achar alguém que aventurasse-se a ser o meu orientador em um doutorado. Então precisa dessa maturação. Mas isso não é algo que a gente possa falar do Brasil. Mundialmente isso está acontecendo. Tanto é que em alguns universos, por exemplo, de grandes escritórios de arquitetura, eu posso trazer aqui como exemplo o HKS, eles implementaram um centro de pesquisa interno, trazendo profissionais que são pesquisadores independentes e alguns ligados a universidades, para montar um centro de pesquisa interno. Então, você acaba tendo a iniciativa privada, vamos chamar assim, desses escritórios gigantescos, onde eles percebem isso é importante nós aplicarmos nos nossos projetos, isso é importante para qualificar o que a gente faz, mas isso não está disponível no meio acadêmico
acadêmico, então nós vamos ter que produzir internamente. Aí o fomento vem dessa forma. Quer dizer, é um cenário que, acredito eu, que em breve vai começar a se alastrar também para o meio acadêmico tradicional, vamos chamar assim. Mas hoje, se a gente pegar os grandes centros de pesquisa, eles trabalham com isso. Podemos pegar aqui também, por exemplo, o Ty Farrell, que é um arquiteto canadense que trabalha muito com a questão de design biofílico, design salutogênico, enfim. Ele também está montando um centro de pesquisa interno no escritório. Então, o próprio Foster & Partners está fazendo isso também. Então, a gente vai percebendo assim que isso vai chegar, em algum momento vai chegar. Não está maturado o suficiente, não apenas aqui, mas fora daqui também, porque justamente isso é algo novo. Apesar de falar sobre neuroarquitetura não seja tão novo, isso enquanto um modelo acadêmico, um modelo educacional, ter isso mastigado, eu vejo assim, se há 20 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, tivesse uma pós-graduação sobre isso, nossa, tá ali mastigado, nugget, mas esse deve ser um caminho muito similar ao que a Nicole percorreu, lá na biologia, na fisiologia, na neurociência pura e tal, para você poder começar a fazer link. Então, já está andando, a gente já está dando, só o fato de já termos especialização hoje, nossa, já é muito, já é uma conquista muito grande, mas a gente ainda vai precisar de um tempo de maturação para isso. Muito bom. Para encerrar o episódio de hoje, a gente vai agora para a nossa rodada de dicas. Eu vou, então, pedir para os nossos convidados, Nicole, você está com sua dica para dar para quem está ouvindo a gente? Olha, eu vou dar a dica do nosso livro, o Neuroarquitetura, Neurociência do Ambiente Construído, já que a gente não tem tantos livros em português sobre neuroarquitetura, os autores aqui presentes, mas tem alguns livros que eu gosto muito, que falam sobre a neurociência e que ajudam a gente a expandir essa mente. Um autor que eu gosto muito, ele é um autor português, que mora nos Estados Unidos e é professor lá há muito tempo, que é o Antônio Damasio. Ele tem diversos livros sobre a neurociência e ele explica de uma forma muito didática, fácil, contando os casos que ele viu na clínica dele de neurologista dentro de uma imensidão de diversidades. Então, acho que sim, todos os livros dele são maravilhosos e é uma dica muito legal para quem quer se aventurar por essa área. É o Antônio Damasio, não é isso? Exatamente. É o Erro de Descartes, Sentir e Saber a Origem da Consciência, só para eu saber se é ele mesmo. Ele mesmo. Legal. Bom, Lori, sua dica. Eu vou trazer 3 autores aqui que eu acho que são leituras muito leves, muito tranquilas e que vão bem para essa linha mais holística, aonde a questão técnica, científica, ela é abordada, mas ela não é mergulhada. Então é uma leitura muito gostosa, muito suave, que consegue trazer uma amplitude muito forte para nor. Eu vou começar pelo Juhani Pallasmaa. O Juhani, ele tem uma linguagem muito delicada, eu acho que essa palavra traduz muito o que ele escreve. Ele tem uma linguagem muito delicada sobre o tema, uma visão muito holística, ele traz muito a questão da emocionalidade, ele entende que a arquitetura não é apenas visual, ela também é tátil, olfativa. Então isso é uma coisa muito legal, assim, para se entender o universo da, entre aspas, neuroarquitetura de uma forma mais leve, mais tranquila. Gosto muito também da leitura do Harry Mulgrave. O Mulgrave também, ele traz uma visão holística sobre o tema. Ele já faz um link mais direto com a parte científica da coisa. Ele traz ali vários elementos que ligam, como que cognitivamente você vai trabalhar com a arquitetura. Então já seria um passo 2 da leitura, começar pelo Pallasmaa, depois vai para o Mulgrave. E a terceira indicação, que ela pode ser leitura ou pode ser via YouTube, que é um autor chamado Donald Norman. Ele trabalha muito com a questão do design emocional. Um forte artifício que a gente usa em neuroarquitetura, que é a questão dos affordances, que é como você se relaciona, interpreta os espaços. E aí tem vídeos dele no YouTube, então fica uma coisa leve, tranquila, gostosa de assistir. E tem livros dele também, que também é uma leitura muito leve. Então, design emocional e affordance são 2 elementos que fazem parte do universo da neuroarquitetura também, já que ela agrega várias questões. E o Donald Norman, ele tem um linguajar muito empático, muito gostoso, além de ter a possibilidade dos vídeos no YouTube, que eu acho que bastante gente vai preferir o vídeo também. Muito bom. Marissa, você tá com a sua dica aí? Tô com minha dica, mas o Lori já roubou uma parte dela. Maria, olha só, me perdoe. Mas é porque a
minha dica, eu acho que eu já dei essa dica em algum outro ArchiCast. Minhas dicas estão começando a ficar repetidas, gente, não pode. Mas é justamente um livrinho aqui do Juhani Pallasmaa, que é o Habitar, que é um livrinho muito gostoso de ler, assim. Abri, peguei umas frases grifadas, assim, ele tem uma linguagem muito bonita. É delicada a linguagem dele. Muito delicado mesmo. Pega os filósofos mais fenomenológicos, pega os poetas, os artistas. Gosto demais e acho que tem, claro, né, tudo a ver com essa temática, essa visão, essa perspectiva fenomenológica, né? Então é a minha dica complementar, então, não roubou, só complementei. Não roubei. Eu indiquei Os Olhos da Pele. Pronto, outro título. Joia, ótimo. Muito bom. Rafa, sua vez. Nossa, gente, depois de tanta dica, fiquei perdido aqui do que eu falaria. Mas aí, quando vocês foram falando, dando exemplos de vários autores e tal, hoje eu vou dar uma dica um pouco diferente do que eu costumo dar, uma dica fora da nossa área, por uma questão mesmo de aproximação recente que eu tenho feito, que é uma palestra que tá no YouTube, com tradução simultânea, da Mariana Mazzucato. A Mariana Mazzucato é uma italiana, economista, ela criou um instituto de inovação e propósito público. É uma espécie de uma secretaria de entender o Estado como empreendedor também. Ela tem uma abordagem baseada em missões. Então, a gestão pública tem que ter determinadas missões para resolver determinados problemas que são reais. E aí fala muito sobre questão ambiental, mobilidade, transportes. Só que ela é uma economista. Fica a dica de conhecer o trabalho dela, da Mariana Mazzucato, e aí eu vou deixar o link aqui de uma recente palestra que ela deu aqui no Brasil, que é sobre gestão para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Uma abordagem baseada em missões. Então, para quem se interessar por essa área de gestão pública, vale a pena. Legal. Bom, minha dica eu acho que vai ser completamente fora do que vocês falaram, porque minha dica é mais de entretenimento. Eu lembrei, por conta de vocês falarem a respeito dos sensores que você coloca no cérebro, eu lembrei de uma série que eu tô vendo, que chama Ainda Acordados. Então, é uma série que é bem água com açúcar, assim, é bem bacaninha, tá na Apple TV Plus, uma diversão bem pra você desligar seu cérebro, se é que dá pra fazer isso. Mas vocês me entenderam, né? Não dá pra desligar o seu cérebro, enfim, vocês vão me matar aqui. Os cientistas vão me matar se eu estiver falando isso. Não, a gente não desliga, mas a gente pode mudar a frequência. Isso é possível. Legal. Boa, Nicole. Vou aqui encerrando o nosso papo, mas não sem antes agradecer aos nossos convidados. Nicole, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para falar sobre neuroarquitetura com a gente. Estou à disposição. Foi um grande prazer para mim. Adorei esse bate-papo. Adorei conhecer um pessoal tão aberto a discutir sobre arquitetura. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante para a profissão no país. Poxa, obrigado, de verdade. Agradecer também ao Lori. Lori, muito obrigado. Volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigado, Adilson. Um prazer imenso. Fiquei muito feliz com o convite. Eu sei a seriedade que vocês colocam sobre a curadoria de tudo que vocês trazem aqui ao programa, a audiência de vocês. Então, fiquei muito feliz aí pelo convite. Fiquei muito feliz também de ter a oportunidade de ter conhecido a Nicole. A gente ouve falar, mas ainda não nos materializamos, mas a nível de avatar já podemos nos conhecer aqui. Então, eu fico muito grato de conhecer você, Adilson, Maressa, Rafa. Então, prazer muito grande. Pode sempre convidar, vai ser sempre um prazer participar. A gente que agradece também. Maressa, episódio sobre neuroarquitetura. Episódio sobre neuroarquitetura. A gente tem que fazer uma confissão. Quando a gente falou de fazer um episódio sobre neuroarquitetura, eu torci um pouco o nariz. Eu tenho que falar. Eu falei assim, gente, eu já ouvi tanta coisa sobre neuroarquitetura e tal. A gente tem que chamar gente séria pra fazer esse negócio. E assim, foi muito bom, foi muito bom. Eu sei que a gente nem conseguiu esgotar a nossa pauta, né? Que tinha mais coisas pra perguntar. Mas a gente volta, né, Nicole? Com muito prazer. Podemos também. E fico feliz de a gente ter mudado o seu ponto de vista sobre o tema. Sim, com certeza. Foi muito bom ouvir vocês, assim, e parabéns pelo trabalho de vocês, pelo empenho. Desejo sucesso na finalização dos doutorados e tudo mais. E foi um prazer. Muito obrigada mesmo por terem topado conversar com a gente aqui. Muito bom. Rafa, mais um episódio. Mais um episódio. Muito obrigado pela aula que vocês deram, assim. Parabéns pelo empenho de vocês, pesquisar em abraçar um campo fora da zona de conforto e seguir em frente e aplicar isso no cotidiano de trabalho de vocês. Legal, muito bacana, obrigado. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.